Senhora presidente, mesa diretora, deputada Anivaldo dos Anjos, queridos colegas deputados, deputadas, todo o povo capixaba que nos assiste nesse momento pela TV Assembleia, pela TVE, deputado Bruno Lamas, meu colega socialista de bancada, eu fiz uma fala ontem, eu fiz um pronunciamento ontem a respeito da saúde, observando o deputado Bruno Lamas, deputado Padre Honório, deputado Gildevan, deputados do Norte e do Noroeste, observando deputado Zé Esmeraldo, que muito frequenta e estabelece como base o Norte, especialmente o município de Nova Venécia, lá em Guararema, Cedrolândia. Eu tenho observado essa discussão da interrogação, da incógnita, a falta talvez de transparência desse investimento do Hospital Silvia Avidos em Colatina. E observando a cobrança legítima, justa, de fiscalização por parte do deputado da Vitória, observando a cobrança hoje do deputado Euclério Sampaio. Ontem eu fiz um pronunciamento pedindo clemência, pedindo urgência, pedindo a vigilância sanitária do Estado, a vigilância sanitária federal, a Anvisa, pedindo o Ministério Público que faça uma vistoria, pedindo à Comissão de Saúde desta Casa que faça uma vistoria no Hospital Roberto Arnizô Silvares, em São Mateus. Eu duvido se tem alguma unidade hospitalar do Estado que esteja em pior condições do que o Roberto Arnizô Silvares, em São Mateus. Eu duvido e desafio o secretário de Saúde, o subsecretário de Saúde e o governo do Estado a apresentar uma situação pior do ponto de vista sanitário do que o Hospital Roberto Arnizô Silvares, em São Mateus. Inclusive, é importante observar que o subsecretário de Estado da Saúde foi diretor do Roberto Arnizô Silvares. Ele conhece como a palma da mão, conhece muito melhor do que eu, conhece muito melhor do que qualquer usuário, conhece muito melhor do que o governador, do que o secretário de Saúde. O subsecretário Fabiano Marili conhece as condições do Hospital Roberto Arnizô Silvares. Então eu penso que se tem uma urgência para investir, para reconstruir ou para contratar a construção através de locação de ativos para uma unidade hospitalar nesse estado, eu desafio se não é o Roberto Arnizô Silvares. E para tanto eu estou aqui conclamando os colegas deputados que têm base naquela região, o deputado Gildevan Fernandes, a deputada Raquel Lessa, o deputado Anivaldo dos Anjos, porque São Mateus é referência para a Barra de São Francisco, o Hospital Santa Rita de Cássia, em Barra de São Francisco, quando precisa de uma remoção, essa remoção é para o Hospital Roberto Arnizô Silvares, em São Mateus. Por 3 anos consecutivos, eu coloco emenda no orçamento de pelo menos 10 milhões de reais, pedindo encarecidamente a reconstrução do Roberto Arnizô Silvares. Eu sei muito bem que 10 milhões não dá, mas precisa começar do projeto. Então, que se nós, deputados, e os deputados têm conhecimento disso, alguns deputados já disseram aqui, aparteando que se empenharia num próximo orçamento para que isso acontecesse. E eu não tenho dúvida nenhuma, se sofrer uma fiscalização rigorosa, não fica aberto o Hospital Roberto Arnizô Silvares. Queria desafiar a imprensa do nosso estado, qualquer órgão da imprensa que fiscalize o Roberto, que entre dentro do Roberto Arnizô Silvares, que visite as enfermarias, clínica médica, clínica ortopédica, clínica médica dos homens, enfermarias masculinas, enfermarias femininas, visite e constate o que eu estou dizendo. Eu gostaria que tivesse a prioridade e que a pior situação, a situação calamitosa do nosso estado tivesse prioridade e fosse usado como preferência.
que se vamos fazer agora o modelo de locação de ativos, que a gente começa do que está pior, do que não tem condição de ficar de porta aberta, do que não dá condição dos médicos trabalharem, do centro cirúrgico que chove dentro, do centro cirúrgico que tem constantemente inseto dentro do centro cirúrgico. Vamos ver os 23 vínculos de ortopedia com a cooperativa de ortopedia. Por que não fazem as cirurgias ortopédicas, todas elas, no Roberto Anisol Silvares? Hoje está lá, fêmur fraturado, esperando remoção para a região metropolitana. Como que tem 23 ortopedistas vinculados e não tem condição de fazer uma cirurgia de fêmur? E por que não tem? Não tem porque não dá condições sanitárias os centros cirúrgicos de operar. Então a gente pede encarecidamente que tenha prioridade. Não é de hoje que eu venho pedindo que o Roberto Anisol Silvares possa ser assistido, possa ter um planejamento de reconstrução. Não é mais reforma. Um hospital de 35 anos, um hospital construído para ser um hospital de campanha, não é de alvenaria, é de pré-moldado, funcionou 35 anos, já passou muito do limite, já está mais do que superado, sucateado. O que se pede é que dê atenção às prioridades. Eu já cansei de ouvir o governador dizer, deputado Malini, vice-líder do governo, que precisa estabelecer prioridade, precisa ter planejamento. Então eu não tenho dúvida nenhuma, se o Silvio Avido precisa de ser reconstruído ou contratado no modelo de locação de ativos, o Hospital Roberto Anisol Silvares precisa 10 vezes mais. É isso, deputado Zé Esmeraldo. O Hospital Roberto Anisol Silvares precisa 10 vezes mais. Então, se vamos fazer no Silvio Avido, por que não fazer primeiro no Roberto Anisol Silvares em São Mateus? A referência para o Santa Rita de Cássia em Barra de São Francisco é o Roberto Silvares. Quando tem um trauma ortopédico, um trauma neurológico, é o Hospital Roberto Silvares que precisava receber os pacientes de Barra de São Francisco. E ele não pode receber porque se tiver uma fiscalização austera da vigilância sanitária estadual, se o próprio governo for fiscalizar, precisa fechar as portas do Roberto Anisol Silvares. E não vejo falar. Aliás, eu penso que a cidade de São Mateus, ela é colocada em segundo plano pelo governo do estado. O que a gente consegue sentir é que não gosta do município de São Mateus. Faz um movimento enorme, coloca todo o staff do governo, secretário de Agricultura, vice-governador, secretário de governo, coloca tudo para influenciar na eleição de São Mateus e depois simplesmente vira as costas, nunca mais vai em São Mateus. É o que está se vendo lá. Cadê a mão do governo para poder resolver o problema da salinização na água em São Mateus? Porque prometeram em campanha em cima do palanque que a partir de janeiro desse ano resolveria. E agora, no dia de hoje, a gente não tem a escola Marita Mota, a escola viva, o polivalente, 100% reconstruído no governo anterior, não tem funcionando por falta de água. Então faz um movimento político em São Mateus e vira as costas. O município de São Mateus é o município com a maior diversificação agrícola desse estado, produz de tudo. No projeto Caminho do Campo, São Mateus não foi contemplado. Quando vai fazer um asfalto em São Mateus, vai pedir o projeto para uma empresa terceirizada. Quando vai fazer barragem no estado, São Mateus não é contemplado em barragem. A barragem é chamar duas empresas aqui para poder fazer projeto. E aí não tem previsão de barragem em São Mateus. São Mateus fica em segundo plano. Fica em segundo plano São Mateus. Município polo, município que é referência na saúde do estado, a regional é em São Mateus para atender 14 municípios. Então eu não falei nada ainda questionando a locação de ativos
do Hospital Silvio Avidos em Colatina, mas eu quero questionar e gostaria muito que o Ministério Público, que a Vigilância Sanitária, que a Anvisa fizesse uma visita no Roberto Anisô Silvares, fizesse uma fiscalização austera no Roberto Silvares, que eu não acredito que tenham coragem de fechar aquele hospital, mas precisa atender com prioridade, com planejamento. Se tem algum hospital que precisa de reconstrução nesse estado, é o Hospital Roberto Anisô Silvares, com mais de 200 leitos, e morrendo pessoas todos os dias naquele hospital, que não encontra a remoção no momento que precisa. Eu agradeço a oportunidade, mas vou voltar, e de agora em diante vai ser uma frequência enorme, enquanto não observar que foram dar atenção ao Hospital Roberto Silvares. Meu mandato, de agora em diante, nessa Assembleia Legislativa, vai ser 100% dedicado. Roberto Anisô Silvares. Vou para dentro do hospital, vou filmar o que está acontecendo no hospital, vou mostrar as transferências que não acontecem. Agora, não dá para ficar aqui calado, porque Martin Luther King disse que o que mais incomoda não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. E eu não posso, já fiquei calado demais da conta. E o meu tempo de hibernação passou. E de agora para frente, eu quero cobrar a presença e os investimentos do governo do Estado no município de São Mateus. Tenho dito, senhor presidente.